Olá, meu nome é Eduardo, estou estudando ciência da computação e dentro deste estudo nós estamos fazendo uma pesquisa com algumas pessoas referente à inteligência artificial. Nessa pesquisa que a gente andou fazendo, nós identificamos a preocupação de algumas pessoas com fake news, com golpes digitais, com conteúdos falsos gerados por inteligência artificial. E é uma preocupação válida, porque hoje a inteligência artificial está se desenvolvendo muito rápido. Infelizmente, a gente ainda não tem políticas públicas suficientes para poder barrar o uso indevido da inteligência artificial, até porque não é uma coisa tão simples de se fazer, né? E dentro desse estudo nós vamos abordar algumas coisas que são pertinentes ao nosso dia a dia, né? Coisas que a gente usa com inteligência artificial até mesmo sem saber, e é interessante a gente estar atento a alguns detalhes para acabar não caindo um golpe, né? Ou se envolvendo em alguma situação que possa nos gerar algum tipo de prejuízo, né? Então, uma pergunta que a gente pode fazer o que é inteligência artificial? Tem várias definições técnicas para isso, mas a grosso modo nós podemos dizer que a inteligência artificial nada mais é que uma máquina ou um sistema que é capaz de realizar tarefas que exigiriam inteligência para ser executadas, no caso, inteligência humana, tá? Então, o que a inteligência artificial ela faz? Ela agrega conhecimentos que ela absorve via internet, então todo é, site aberto, blog, né, enfim, vários repositórios de informações, vamos colocar assim, que tem na internet com assuntos diversos. A inteligência artificial ela consegue ler essas informações, catalogar naturalmente, né, e com base num banco de dados, com toda essa informação, diga de passagem, são muitos dados, tá? Ela consegue resolver problemas do cotidiano. Por exemplo, você consegue pegar uma fórmula matemática, por exemplo, jogar para uma inteligência artificial e ela te dá o resultado em milissegundos, né? Entre várias outras coisas, né? Às vezes até serviços complexos de programação, de desenvolvimento de certas áreas científicas, por exemplo, ela consegue dar opiniões com base em fatos e relatos que ela coleta via internet. Então, é, ela está presente em várias coisas do nosso dia a dia e, como eu disse, muitas vezes a gente usa a inteligência artificial sem nem saber que está usando, né? Exemplos de inteligência artificial que a gente usa no dia a dia. Algumas você usa sem nem saber. Por exemplo, você já observou que quando você está assistindo vídeos no YouTube, chega num ponto que você entra no YouTube e ele já te sugere alguns vídeos relacionados com aquilo que você tem assistido? Músicas, por exemplo, se você tem costume de colocar playlists no YouTube para tocar, já observou que algumas músicas, ela, às vezes, entram na sua playlist sem você ter selecionado? Porque ela identificou um gênero musical que você gosta de ouvir e, com base nisso, ela te sugeriu aquele cantor, aquele artista ou aquele clipe, né? Da mesma forma, você vai ver, por exemplo, na Netflix, no Spotify, às vezes quem já tem em casa, né? Ou quem nunca ouviu falar na Alexa, na Siri do sistema iOS, ou o próprio Google Assistente, né? Que você pega o celular e fala, ok, Google, e ele vai abrir uma grade, na verdade uma tela, né? E ele fica aguardando você dar o comando do que você quer buscar. Então, tudo isso é inteligência artificial. Seguindo com relação à inteligência artificial, nós temos também o chat GPT, nós temos as casas inteligentes, né? Recentemente, por exemplo, eu adquiri uma plaquinha e essa plaquinha eu instalei ela na fechadura eletrônica do portão social da minha casa e agora com um simples comando de voz ele abre e fecha, ele destrava o portão social para eu poder entrar. Eu não preciso usar uma chave para fazer isso. E o interessante, só para contexto aqui para vocês entenderem, é que é um sistema que fica ligado ao Wi-Fi da casa. Então, por exemplo, se eu fiz uma compra, por exemplo, né, uma coisa que é muito comum hoje,
você faz uma compra pelo Mercado Livre e o entregador chega para entregar, às vezes você está chegando em casa, não vai dar tempo de você chegar e ele ficar aguardando. Às vezes ele te liga e fala, ó, tô na porta aqui. Pelo celular você dá um comando, ele destrava o portão, o entregador pode deixar o pacote ali dentro do portão, fechar o portão e ir embora, e você consegue realizar isso de onde você estiver, tendo acesso à internet no celular, porque a plaquinha de controle do portão está ligada no Wi-Fi da casa. Então, você consegue ter controle remoto de um dispositivo, mesmo não estando em casa, né? Esse dispositivo, por exemplo, ele é integrado a um sistema que a gente chama de casa inteligente. Né? Você pode programar ele para abrir um portão, para poder acender uma luz, ligar uma torradeira, enfim, tem uma série de coisas que você pode programar para ele poder fazer, e tudo isso usando o controle remoto. Uma outra pergunta que a gente pode fazer é o que são deepfakes? É um assunto assim que mexe e vira, a gente ouve alguém falando e às vezes a gente não tem a menor ideia do que é isso, né? E é interessante você saber dessas coisas, porque esse ano, por exemplo, nós estamos no ano eleitoral. Né? Então você vai ver, às vezes, vídeo de algum candidato na internet, por exemplo, que não é real, foi feito por uma inteligência artificial. Aí, assim, o candidato pode ter pedido para fazer o vídeo para ele, dele mesmo, né? É, às vezes para exemplificar alguma coisa, para poder contextualizar uma história, um achado, que seja, né? Ou pode ser ele pode estar sendo vítima de alguém mal intencionado, tentando manchar a imagem dele, né? Ou a campanha dele, ou do partido que seja, deixando claro que nós não estamos aqui para defender partido nenhum, nem candidato nenhum, mas é uma coisa que, por se tratar das facilidades, né, que nós vimos na inteligência artificial, ela pode ser usada também para gerar conteúdos falsos, né, e acabar denegrindo a imagem de uma pessoa. Tá? Recentemente aconteceu um caso, teve até uma reportagem específica sobre isso na televisão, de que um aluno de uma determinada escola pegou a foto de uma aluna, que ele se desentendeu com ela e pediu um IA para poder fazer um vídeo com conteúdo ofensivo, né, que expunha essa jovem sem roupa no vídeo que ele pediu a IA para poder produzir. Né? A IA, naturalmente, não sabe identificar se isso é maldade ou se não é. Né? Isso está na mão do ser humano. Então, infelizmente, ali foi criado um conteúdo, né, para denegrir a imagem de uma pessoa, né? E assim, as consequências são catastróficas. Né? Às vezes você vai gerar ali um trauma psicológico na pessoa, né? Tudo isso por causa da inteligência artificial mal utilizada. Então, são coisas que a gente precisa tomar cuidado. Então, a deepfake é justamente o fato de você usar uma inteligência artificial para criar uma imagem, um vídeo ou um áudio modificado por essa inteligência artificial, que vai gerar um conteúdo falso, tá? Então, isso é deepfake, tá bom? Quais são os riscos, né, que podem ocorrer por uso indevido da inteligência artificial? Conversando com algumas pessoas, né, nas entrevistas que nós fizemos, nós vimos assim que as preocupações que o pessoal mais tem é relacionada a fake news, né, que são notícias falsas, golpes financeiros, né, que às vezes você pede um IA para poder gerar um boleto bancário, ela vai gerar um boleto exatamente igual ao do banco que você tem conta, né? Só que os dados da conta, por exemplo, estão indo para um golpista, né? Danos à reputação da pessoa, como eu disse aqui agora há pouco, influência sobre decisões, que eu comentei também, né? Que às vezes você vai ver um vídeo falso ali de um determinado candidato e às vezes você cria até uma certa, vamos dizer assim, você pega a raiva de uma pessoa, de um candidato, porque você viu um vídeo dele falando, fazendo determinadas coisas, que na verdade não era verdade. Né? Era um vídeo falso, foi criado por IA com más intenções e acaba queimando a imagem daquela pessoa ali. Né? Então, estou falando de político porque nós estamos no ano eleitoral, então é muito válido a gente estar trabalhando essas questões. Né? Um outro detalhe, né? Como é que a gente pode identificar um conteúdo manipulado? Não é fácil, tá? Para a gente que estuda inteligência artificial, para a gente que trabalha no ramo de desenvolvimento de aplicativos, de sistemas,
é muito complicado de você identificar. Mas tem alguns detalhezinhos que são interessantes, né? Por exemplo, você pegou um vídeo lá, de novo vou falar de política porque é o ano que a gente está. Você pegou um vídeo de um determinado candidato. Dá uma verificada nos conteúdos de informações oficiais, né? Por exemplo, as redes de televisão vão estar publicando isso, né? A maioria dos canais de televisão que fazem reportagens hoje tem um site, né? Ou uma página numa rede social, que eles estão sempre publicando notícia. Então, assim, dá uma olhada nessas páginas e vê se as informações estão batendo, tá? Por quê? Porque uma das funções do jornalista antes de publicar o fato, ele checar se a fonte é verídica, se aquele fato realmente aconteceu, né? Justamente para evitar de publicar um conteúdo e depois descobrir que aquele conteúdo é falso, né? Desconfiar de conteúdo muito sensacionalista, né? Às vezes é um negócio muito bombástico, então tomar cuidado com isso. Aí, mais uma vez, vai lá ver, né, a fonte daquele vídeo, procure em outros lugares, vê se você encontra alguma informação de fontes confiáveis, né, que embasam aquele vídeo, ou aquela foto, ou aquele áudio que você ouviu, né? Olhar a data da publicação, porque às vezes você está vendo um vídeo de um candidato, por exemplo, isso aconteceu há 10, 15 anos atrás, né? E a IA foi lá e deu uma como a gente fala, né? Uma repaginada na pessoa e coloca a cara dele de hoje, só que de um fato que aconteceu há 20 anos atrás. Então, às vezes, já foi averigado pela polícia ou pelos órgãos competentes e foi identificado ali que a pessoa não tinha nada a ver com aquilo, enfim. Então, são pequenos detalhes que fazem a diferença no final das contas, né? Então, são os detalhes que a gente precisa observar, né? Você procura no vídeo, na foto, por exemplo, detalhes, por exemplo, que possa desabonar aquele vídeo ou aquela foto. Às vezes, por exemplo, você vê um vídeo de uma pessoa que tá falando determinada coisa e você percebe assim que em alguns momentos a boca da pessoa está parada. Então, com certeza foi feito por IA, tá? Ou você vê no fundo da imagem, por exemplo, alguma coisa que teoricamente não era para estar ali. Um dia desse, por exemplo, eu estava vendo uma foto feita por IA, uma montagem que a pessoa pediu para poder fazer. Uma das pessoas que estava na foto estava de óculos escuros. O ambiente da foto era um, mas o reflexo que estava na imagem do óculos era outro, de outro lugar totalmente diferente. Então, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. É como se a pessoa estivesse na praia e o reflexo do óculos, por exemplo, estivesse mostrando um guarda-roupa, por exemplo, ou uma parte de uma cozinha, alguma coisa assim. Então, são detalhes que às vezes a IA passa batido, né? Mas a gente precisa estar atento a isso aí, tá? Então, fechando a nossa conversa aqui, a inteligência artificial é uma tecnologia que faz parte do nosso cotidiano, ela faz parte do nosso dia a dia, mas ela precisa ser usada com consciência, precisa ser usada com inteligência. Até interessante a gente falar isso, né? Inteligência artificial sendo usada com inteligência, por quê? Senão você deixa a sua mente ser induzida ao erro. Tá? Então é preciso ficar atento às coisas que a gente vê, às coisas que a gente recebe, justamente para evitar um desgaste futuro, né? Ou até mesmo um prejuízo financeiro por causa de alguma coisa que você recebeu ali no celular, né? Hoje em dia a gente praticamente passa o dia com o celular na mão, então assim, a informação chega o tempo todo, chega muito rápido, às vezes você não tem tempo para poder checar aquilo, então a minha prática hoje eu não estou com tempo para checar isso agora. Fica quietinho aí, na hora que eu tiver um tempo eu vou dar uma olhada com calma, vou analisar com calma e vou ver o que eu faço com essa informação. Até porque quem não faz parte de grupo nenhum numa rede social ou num aplicativo de mensagem, né? Então, às vezes você está em 3, 4 grupos e começa a chegar aquele monte de coisa, aí você sai compartilhando aquele negócio para um monte de lugar e depois você vai descobrir que aquilo não era verdade, né? Você pode pegar aí, por exemplo, na época da Covid, quantas informações falsas vieram nos grupos de conversa, infelizmente por falta da pessoa checar a informação, dar uma consultada, pesquisada para saber se aquilo é verdade ou não, né? Às vezes você vai compartilhar uma coisa e acaba induzindo outras pessoas ao erro e quando você vai ver o estrago já foi feito. Então é isso que eu queria falar sobre inteligência artificial. Eu espero que essas informações ajudem a você no seu dia para
não cair em golpes, né? E para você ter um pouco mais de noção sobre o que é inteligência artificial. Eu fico por aqui e agradeço a todos pela atenção.